Seja dentro de um toboágua, sob milhares de litros d'água, cercado pelas chamas, rochas ou terra, estar preso e em um destino incerto é uma das piores sensações que o ser humano pode experimentar. Hoje, trouxemos 10 histórias nas quais seus protagonistas viveram momentos aterrorizantes presos em lugares. Entre uma rocha e um lugar difícil. O que deveria ser uma caminhada árdua e prazerosa para o amante de escaladas Aaron Ruston acabou por transformar-se em uma luta pela sobrevivência. Em 26 de abril de 2003, o rapaz de 27 anos resolveu se aventurar em uma caminhada pelo Blue John Canyon. Aaron passava por um trecho bastante estreito e utilizava as mãos e pernas contra as paredes do canyon para se deslocar por um vão de 30 metros de profundidade. No meio de uma manobra, o escalador foi atingido por uma rocha de 500 quilos que deslizou e esmagou seu braço direito contra a parede do canyon, prendendo seu corpo a 30 metros do chão. Em uma distância de 32 quilômetros da estrada mais próxima e sem ter comunicado a ninguém sobre seu passeio, Aaron se viu em uma situação crítica. No entanto, mesmo suspenso no ar, ele foi capaz de sentar-se apoiando as costas e as pernas nas paredes do canyon e pôde analisar a situação em que se encontrava racionalmente. Contando com apenas 350 ml de água, 2 burritos e poucos pedaços de chocolate, Aaron passou as 127 horas seguintes face a face com a iminência da morte. Além dos poucos alimentos, o alpinista trouxe um canivete e, após inúmeras tentativas infrutíferas de libertar-se da rocha que esmagava seu braço, percebeu que seria necessário amputar a parte ferida. Nos primeiros 3 dias, ele tentou fazer alguns cortes sem significativo sucesso. O osso do seu braço era um grande empecilho. No 5º dia, sem água e já delirante, encontrou suficiente vontade de viver e, usando a própria rocha como uma alavanca, conseguiu quebrar o osso do braço e terminar de separar músculos e pele, até enfim libertar-se. Em busca de ajuda, por força da adrenalina que corria em suas veias e desejo de viver, Aaron conseguiu escalar até o topo do canyon, seguir até a trilha e percorrer alguns quilômetros até encontrar um grupo de caminhantes. Os membros desse grupo lhe prestaram socorro, chamando os serviços de emergência. A história tornou-se tema de um filme 127 horas e de uma autobiografia escrita pelo corajoso alpinista. Com vista para o mar. Participar de um cruzeiro é um desejo de muitas pessoas. Glamour, badalação, parques aquáticos e drinks à beira da piscina, o esplendor do oceano ao redor. O que poderia dar errado? Uma mulher, durante um cruzeiro, ficou presa em um toboágua transparente que se estendia para fora do navio enquanto passava por um looping. Aparentemente, a moça não teve impulso suficiente para passar pelos obstáculos. Os maus momentos foram acompanhados por outros passageiros que avisaram a equipe do cruzeiro o que estava acontecendo e impediram que outras pessoas entrassem no brinquedo, ocasionando outros incidentes. De acordo com um representante da YMG Travels, a empresa que promoveu o cruzeiro, a moça não ficou presa no toboágua por muito tempo. Existe uma porta lateral para o escorregador e ela pôde sair por lá após um breve período, sem a intervenção dos serviços de emergência. Resgate na Tailândia. Serpenteando por 10 quilômetros sob a cadeia montanhosa que separa a Tailândia de Myanmar, Tan Luang Kun Nanang Non, a grande caverna e fonte de água da mulher adormecida da montanha, é o 4º maior sistema de cavernas do país. Apesar dos riscos que estão ligados a esse tipo de lugar, essas cavernas são visitadas frequentemente para viagens curtas e como passatempo pelos jovens locais. Tanglung, no caso, costuma ficar totalmente alagada durante o período de monções, só devendo ser visitada de novembro a abril. Em 23 de junho de 2018, 12 jovens e seu treinador de futebol resolveram visitar a caverna em questão para comemorar o aniversário de um deles. O grupo tinha o costume de ir até as cavernas e caminhar até 8 quilômetros em seu interior. No entanto, naquele dia foram surpreendidos por uma tromba d'água e, sem alternativas, precisam entrar na caverna e acabaram ilhados numa pequena saliência rochosa a cerca de 4 quilômetros da entrada, depois de um ponto normalmente seco conhecido como Praia Pattaya, àquela altura já inundado. Ao notarem a ausência dos meninos, os pais seguiram até a entrada da caverna, onde encontraram alguns pertences que o grupo havia deixado antes de iniciar o passeio, e percebendo o alagamento, imediatamente pediram ajuda às autoridades. No interior da caverna, em absoluta escuridão, sem alimentos ou quaisquer equipamentos, os meninos e seu treinador optaram por escavar um buraco de 5 metros onde pudessem ficar juntos e aquecidos. O treinador, um ex-monge, ensinou aos garotos técnicas de meditação a fim de mantê-los calmos,
poupando suas forças e utilizando menores quantidades de oxigênio a cada respiração. Embora não tivessem alimentos, tinham acesso à água potável que escorria pelas rochas e a um estoque suficiente de oxigênio. Os 12 meninos e o treinador ficaram presos na caverna durante 2 semanas e a mobilização que se seguiu para resgatá-los atingiu escalas internacionais. Os primeiros estrangeiros a se somar às operações de resgate chegaram em 28 de junho. Eram especialistas, voluntários ou convocados pelo governo tailandês, da aeronáutica americana e mergulhadores de cavernas do Reino Unido, Bélgica, Austrália, países escandinavos e muitos outros. Os primeiros dias se passaram sem que as equipes de resgate encontrassem sinais de vida do treinador e seu time. No dia 2 de julho, a sorte mudou. Mergulhadores britânicos conseguiram encontrá-los com vida. Nos dias que se sucederam, os mergulhadores levaram alimentos e esperança para os meninos, enquanto tentavam encontrar a melhor maneira de retirar de uma caverna perigosa, assustadora e inundada 12 meninos, dentre os quais a maioria tão pouco sabia nadar. Enfim, no dia 7 de julho, o resgate foi iniciado. Cada garoto foi preso a um mergulhador e ganhou uma máscara de ar que cobria todo o rosto para garantir que pudessem respirar. Um segundo mergulhador acompanhava a dupla. Com muita dificuldade, os meninos e seu treinador puderam retornar à superfície relativamente em boas condições de saúde. Abaixo de zero. No estado de Massachusetts, Estados Unidos, um menino patinava sobre uma lagoa congelada quando o gelo se rompeu, lançando o garoto para as águas gélidas. Segundo os bombeiros que atuaram no salvamento, a princípio não era possível ver ninguém nas águas ou abaixo do gelo, mas podiam escutar seus aflitos gritos de socorro. A equipe teve que adentrar cerca de 700 metros no lago até encontrar o adolescente e, após localizá-lo, trazê-lo em segurança com o auxílio de um bote inflável e uma corda até as margens. Felizmente, aquele foi um dia de sorte para o garoto, pois a equipe havia treinado esse tipo de salvamento poucas horas antes e tudo transcorreu bem. Sobrevivente do rebocador. Quantas pessoas você conhece que podem afirmar que teve a vida poupada ao ir ao banheiro? O nigeriano Harrison Okoni teve essa sorte. O homem trabalhava no rebocador Jascon 4, que atuava tentando estabilizar um petroleiro Chevron a 32 quilômetros da costa nigeriana. Às 5 horas da manhã, Harrison precisou ir ao banheiro, momento no qual a embarcação foi atingida por uma imensa onda que quebrou a linha de amarração do rebocador e o virou. O barco afundou 30 metros, matando todos os membros da tripulação, que permaneceram trancados em suas cabines ou foram sugados pelo mar, exceto Okene. Após o naufrágio, Harrison conseguiu sair para o corredor e foi puxado pela água que adentrava a embarcação e empurrado até a cabine de um oficial. Nesta cabine, encontrou no banheiro um bolsão de ar que possibilitou sua sobrevivência nos dias que se seguiram. O nigeriano preocupou-se também com a possibilidade de hipotermia e, construindo uma plataforma com um colchão de ar e painéis da parede do dormitório, pôde manter a maior parte do seu corpo fora d'água. Cerca de 60 horas após o naufrágio, pôde vislumbrar a chegada de uma equipe de mergulhadores sul-africanos em uma missão para recuperar corpos dos destroços. No entanto, dadas as condições de sua saúde, Harrison precisou ser amarrado ao equipamento de mergulho e guiado até um sino de mergulho que o levou à superfície. A partir daí, ele passou 2 dias em uma câmara de descompressão para normalizar sua pressão corporal. Apenas após sua melhora, ele soube do destino de seus companheiros de tripulação. Acidente no teleférico indiano. O teleférico que leva à encosta de Trikut é muito popular entre turistas e peregrinos que pretendem visitar o santuário hindu de Baba Baidyanath. No entanto, em abril deste ano, o transporte sofreu um problema técnico que causou o choque entre 3 cabines do teleférico. Durante o acidente, 48 pessoas viajavam nas cabines e a colisão resultou na morte de 2 mulheres e em 10 pessoas gravemente feridas. Após a colisão, 12 cabines ficaram presas na linha sobre uma região de difícil acesso. Os passageiros, dentre eles mulheres e crianças, ficaram 2 dias presos nas cabines em uma altura de 440 metros. Foi necessário o uso de drones para levar água e alimentos até as pessoas e o resgate foi realizado com o auxílio de um helicóptero. O teleférico é administrado por uma empresa privada cujos funcionários fugiram do local após o acidente. As vítimas do buraco de Bushman, Bosquímano. Situado no Cabo Norte da África do Sul, o buraco de Bushman, com sua grande profundidade, é a caverna de água doce mais profunda e de maior dificuldade no mergulho da África do Sul. Algumas pessoas já perderam a vida tentando alcançar o fundo desse poço. Dentre elas estão os mergulhadores Deon Dreyer e Dave Shaw. Deon Dreyer afogou-se a 17 de dezembro de 1994 aos 20 anos, durante um treino de mergulho realizado no Bosquímano, e o seu corpo não pôde ser recuperado na época.
Terra. Quase 10 anos depois, enquanto estabelecia um recorde mundial de profundidade na escuridão do buraco de Bushman, Shaw encontrou o corpo de Dreyer. No entanto, foi incapaz de recuperar o cadáver do rapaz naquela oportunidade. Shaw prometeu aos pais de Dreyer que recuperaria o corpo do rapaz, mas a promessa lhe custou a vida. Embora tivesse montado uma boa operação para o resgate do corpo, ao tentar colocar o cadáver de Dreyer dentro do saco adequado, emaranhou-se nas linhas do saco para cadáveres. O esforço físico para libertar-se, unido à possível narcose devido à profundidade, levou o experiente mergulhador à morte. 3 dias após a tragédia, os 2 corpos flutuaram até perto da superfície enquanto a equipe de mergulho recuperava seu equipamento. No final, Shaw manteve sua promessa. Enterrada viva. Jessica Lunsford era uma menina de 9 anos que cursava a 3ª série primária e foi sequestrada de seu quarto na pequena cidade de Homosassa, na Flórida. O sequestrador John Evander Couey era um pedófilo condenado e assaltante. Ele sequestrou a menina de seu quarto durante a noite, a levou para o trailer onde morava e durante 3 dias manteve em cativeiro e molestou. No fim desse período, após prometer à criança que a levaria de volta para casa, colocou-a em 2 sacos plásticos, entregou-lhe seu brinquedo, um golfinho de pelúcia, e a enterrou, ainda viva, em uma cova com 2 metros de profundidade, escavada no quintal da casa em que foi mantida em cativeiro. Infelizmente, como era esperado, Jessica não resistiu e sobreviveu por apenas 5 minutos após ser enterrada. Seu corpo foi encontrado 3 semanas mais tarde. O assassino foi condenado à morte, mas acabou morrendo vítima de um câncer enquanto esperava o cumprimento da sentença no corredor da morte. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Até mais!